Olá, irmãos! Uma feliz semana para todos. Queria agradecer a todos que participaram da live. Foram momentos inspiradores e ricos de bênçãos. Discutimos o livro O Poder do Espírito de Prescott. Vimos importantes verdades referente à mensagem de 1888, para aprofundarmos ainda mais. Esperamos vocês na próxima live. Desejamos uma feliz semana para todos. Tchau! Ok. Iniciamos então. Vamos fazer uma oração então para a gente começar? Oremos juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez juntos para estudar, Senhor, a tua palavra e as mensagens que o Senhor deixou para nós nesses últimos dias. Explicamos que o Senhor, Pai, esteja conosco, nos ajudando a compreender esse assunto tão importante para esses últimos dias e que a gente possa, além de absorver na mente, que a gente possa realmente praticar tudo que a gente vier aprender a cada estudo durante a semana. Nós te agradecemos, ó Pai, e que o Espírito Santo abra nosso entendimento para a gente poder compreender perfeitamente em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Esse livro de Prescott, o que acontece? A gente está agora no capítulo 6, né? A gente sabe que ele não é dividido exatamente em capítulos, mas ele é dividido em sessões, né? E a gente está na sessão 2, no 6º sermão dele. E esse sermão do Prescott, veja que ele tem o título, né? Deus ou César, qual dos dois? Né? E é aqui, queridos, esse sermão dele, ele amplia para nós, a gente vai ver isso agora, né? Que ele amplia de forma assim espetacular para a gente o que é, quem é Deus e César, né? A diferença entre Deus e César e o que é a verdadeira liberdade religiosa, né? A gente vai ver que ele amplia esse conceito de liberdade religiosa e a gente vai ver que é um conceito muito mais próximo da gente do que parece, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, liberdade religiosa, às vezes parece um conceito assim muito abstrato, né? Muito distante, né? Liberdade religiosa às vezes pode ser só não ter liberdade de praticar religião. Só que na verdade a gente vai ver como ele amplia isso para a gente. Então assim, logo no início do sermão dele, aqui vou colocar aqui embaixo tem a página para quem quiser anotar também, que é a página 94. Ele já começa a fazer uma distinção entre Deus e César. E qual é a distinção que ele faz? Ele diz assim, ó, como princípio básico, quero primeiro fazer uma distinção entre as coisas de Deus e as coisas de César. César representa o governo civil. As coisas de César são as que têm que ver com o governo civil. As coisas de Deus são as que têm que ver com Deus. Nossa relação para com Deus, nosso dever para com Deus e tudo que pertence a Deus como um assunto pessoal entre nós e Deus. Gostaria de apresentar para nossa consideração o contraste entre as coisas de Deus e as coisas de César, o contraste entre os seus reinos, seus súditos e suas formas de governo. Por questão de clareza, faremos um simples diagrama descrevendo os domínios de Deus e de César. Então, ele começa dizendo assim, ó, vamos fazer uma distinção entre Deus e César. Mas peraí, de onde é que vem essa ideia de Deus e César? A gente vai lembrar, então, que Jesus falou, eu vou pedir que vocês abram comigo Mateus capítulo 22, para a gente ver de onde é que vem essa ideia, né, de Deus e César? O que é isso de fato? É uma passagem bem conhecida, mas vamos ler só para a gente relembrar. Quando os homens vão perguntar a Jesus, né, eles vão tentar vencer, né, Jesus ali com astúcia. Mas olha só o que acontece. Aqui no capítulo 22 de Mateus, verso 16. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 22, capítulo 22, verso 16. Diz assim, ó, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes,
de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Olha que coisa, né? Ali, os fariseus enviaram seus discípulos e os herodianos, né? E aí eles chegaram para Jesus para tentar dizer a Jesus, Jesus, é correto a gente pagar imposto a César? Veja como eles colocaram Jesus na parede, entre aspas, né? Por quê? Se Jesus dissesse assim, ó, é lícito, o que eles iriam fazer? Eles iriam dizer que Jesus era a favor de que os judeus estivessem debaixo do jugo romano e que então Jesus não poderia ser o Messias, porque se o Messias veio para libertar, né? Porque na cabeça deles, o Messias teria vindo para libertar o povo de Israel do jugo romano. Se Jesus diz assim, é lícito pagar imposto a César, eles iam dizer aí, ó, falso Messias, ele não é o Messias, porque o Messias não vem para isso. O Messias veio para libertar a gente do povo romano. Como é que ele está dizendo que é lícito? Então ele não é o Messias, esse é um falso profeta. Então se Jesus respondesse sim, isso que ia acontecer. Agora se Jesus dissesse assim, não, não é lícito, o que é que eles iam dizer? Eles iriam acusar Jesus de insurreição. Dizer assim, aí, ó, Jesus está dizendo que não é lícito pagar imposto a César, ele está se levantando contra César, ele está influenciando as pessoas a irem contra o governo. Aí ele já ia colocar Jesus, né, como sendo ali um revolucionário. Então, assim, Jesus, quando ele ouviu essa pergunta, imagina só, né? Em pouco tempo ter que raciocinar de forma a sair dessa forma, né, que eles colocaram ali para encurralar ele, né? Então eles encurralaram Jesus dos dois lados. Tanto no sim quanto no não, a resposta seria ruim para ele, né? Aí Jesus olhou assim e falou assim, ó, por que não experimentais, hipócritas? E aí ele diz assim, mostrai minha moeda do tributo. Aí quando eles mostraram, ele pergunta, né, de quem é essa efígie e essa inscrição? Aí eles falam, de César. Aí Jesus fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles entenderam o que Jesus falou, e veja que a Bíblia fala que eles se calaram, eles nem rebateram nada, porque aquilo ali foi tão profundo para eles, que eles foram embora. Eles não tinham mais o que falar. Mas qual, até então, para nós, né, qual é realmente a grande profundidade disso? Veja que o que Jesus falou, na verdade, tem uma amplidão muito maior do que parece. Por quê? Porque olha só que interessante. Aqui Prescott vai dizer assim, olha, para que a gente entenda, então, o que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós temos que entender qual é a jurisdição de César e qual é a jurisdição de Deus. Olha como isso tem relação direta para nós, sobretudo nesses últimos dias. Ó, a gente vai entender isso. Aqui, ó, se vocês abrirem na própria página 94 do livro, vocês vão encontrar esse diagramazinho. Eu recortei ele e coloquei aqui para a gente ver. Veja só, Prescott coloca de um lado a jurisdição de Deus, onde Deus trabalha, e do outro lado, qual é a jurisdição de César, né? Até onde César tem poder. Então veja, ó, primeira coisa, Deus trabalha com a mente, César trabalha com o corpo. César, lembrando que é o governo civil, né? Deus trabalha com o pensamento, César trabalha com a ação. Deus trabalha com pecado, César trabalha com crime. Deus trabalha com a moral, César trabalha com a civil. Deus trabalha com perdão, César com a penalidade. Deus trabalha com amor e César trabalha pela força. O trabalho de Deus é eterno e o de César temporal. Então, é isso que a gente vai entender agora, a diferença entre o reino de Deus e o reino de César. E, queridos, a gente, hoje, na nossa vida, a gente pode, agora a gente vai entender isso refletindo, pode ser que nós estejamos ainda dentro do governo de César. Como assim? Olha só. Vamos entender a diferença entre o reino de Deus e o reino de César. Parece que na página 94 ainda ele diz assim, ó, primeiro falaremos sobre cada domínio regido por Deus e César. Aí ele diz, Deus, em Jesus Cristo, rege a mente. Já César, o corpo. Pensemos nisso por um momento. Quando Jesus Cristo veio estabelecer seu reino, veio estabelecer um reino diferente do que existia até ali. O poder humano e o reino deste mundo, ou seja, César, haviam governado o corpo, haviam governado a conduta exterior. Então Jesus Cristo vem estabelecer um reino dentro de outro reino, possuindo o reino e súditos justamente nesse mundo, onde o reino de César estava localizado. Então veja, aqui ele está dizendo assim, ó, o reino de César é um reino exterior. Então César ele só pode reinar exteriormente, nas ações, no corpo.
Só que Jesus Cristo diz em Lucas 17 que nós, acho que é no verso 21, ele diz assim, ó, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele é um reino interno. E o reino de César é um reino externo. O reino de Cristo, ele vem estabelecer na mente. César não tem acesso à mente. E isso a gente vai ver de forma bem clara à medida que a gente for prosseguindo. Por quê? Olha só o que Prescott continua falando sobre essa distinção dos reinos. Ele diz assim, ó, Jesus Cristo, então, vem para estabelecer o seu reino na mente. Isto é, vem para governar os pensamentos, enquanto César mantém seu domínio sobre o corpo e rege as ações. Aí, logo depois que ele fala isso, aí ele vai trazer aqui, eu vou pedir que vocês abram comigo agora, Mateus capítulo 5. Olha só, Mateus capítulo 5. Aí vai começar agora a enxergar a diferença entre o reino de Deus na prática e o reino de César na prática também. Então, olha só, Mateus capítulo capítulo 5. Olha o que Jesus diz, ó. Mateus 5, verso 21 e 22. No Sermão do Monte, quando Jesus está pregando ali, ele fala assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos, Mateus 5, 21. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão racá, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Olha isso. Jesus aqui, o que ele está fazendo? Bom, lembra que a gente estudou algumas semanas atrás que Jesus Cristo ele era a lei na sua perfeição viva. Eles tinham a lei em tábuas de pedra, mas Jesus Cristo vivia a lei na sua vida. Então ele era a pedra viva, né? E é exatamente o que Deus quer fazer conosco, sermos pedras vivas, né? Não mais escritas com tinta a lei, mas pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração. Aí, Cristo, então, aqui, ele pega os mandamentos da lei, não matarás, um deles, e aí diz assim, ó, vocês ouviram realmente o que foi dito para os antigos, né? Não matarás. Só que Jesus vai e diz assim, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que se encolarizar contra seu irmão já é réu de juízo. O que ele está dizendo com isso? Olha, vocês estão entendendo a lei só no aspecto externo. Vocês até ouviram que não pode matar, mas eu estou dizendo a vocês o seguinte, ó, se você já se encoleriza contra seu irmão, você já matou. Você já é condenado por assassinato. Ou seja, Jesus estava, quando ele fala assim, ó, eu porém vos digo, o que ele estava fazendo é ampliando o conceito da lei para a gente. Porque ele está dizendo assim, ó, o não matar não envolve só tirar a vida fisicamente. Tanto que Prescott ele vai utilizar um texto aqui, nesse mesmo capítulo, quem quiser anotar, é 1 João, ainda sobre essa questão do não matarás, Prescott utiliza esse verso aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 15. Diz assim, ó, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, veja, só o fato de odiar uma pessoa, de eu não liberar o perdão para uma pessoa, né? De eu não liberar o perdão, de eu não falar, né, para a pessoa, de eu não resolver o meu problema, e ficar com aquele rancor, com aquele ódio dentro do coração, o que é que a Bíblia diz que eu sou? Assassino. Então, ele amplia agora, né, ele amplia o conceito de não matarás. Então, não matar não é só chegar na pessoa e fazer uma coisa, dar um tiro, então, tirar a vida dela. Não. Mesmo se você não fizer nada contra ela fisicamente, mas se você guarda rancor dela, fica com ódio da pessoa no coração, diante da lei de Deus, você já é assassino. Olha que interessante, então, agora a gente vai começar a entender a diferença entre Deus e César. Por quê? Digamos que passa uma pessoa na rua e aquela pessoa fez um mal para você. Você olha para aquela pessoa e você sente raiva, ou então você sente ódio, ou então você sente rancor daquela pessoa. Bom, César pode fazer alguma coisa com você? Não. Diante da lei de César, você é um assassino? Não. Porém, diante de Deus, você já é um assassino? É um assassino. Então, você já transgrediu a lei de Deus, mesmo sem transgredir a lei de César. Quando é que, então, César, ele não pode dizer nada para você no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus? César não pode entrar nessa esfera de adoração. César não tem nada a ver com isso. O que César pode fazer é quando você manifesta aquilo que está dentro, você externaliza.
Enquanto você só odeia a pessoa, você já está condenado pela lei de Deus. Mas diante de César você não tem culpa nenhuma. Mas se você externaliza isso e você chega e faz alguma coisa contra a pessoa, César agora tem poder para fazer alguma coisa contra você também. Então, César, ele só pode chegar ali a fazer alguma coisa contra você exteriormente. Se ele vê em você alguma coisa, se você externar aquela ação, ó, você fez isso, então você vai receber sua penalidade. Então, o reino de Deus é uma coisa e o reino de César é outra. César só governa sobre o corpo. César só governa sobre a ação. O que se passa no pensamento, as intenções, as conversas, César não tem nada a ver. Porém, Deus ele tem tudo a ver com os pensamentos, com os sentimentos. César não está nem aí para o seu sentimento. César tem uma lei e você tem que seguir a lei na prática. O que se passa no seu coração, ele não está nem aí. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, não mata, diante de César você é uma pessoa perfeita. Você não merece ir para a prisão. E olha, queridos, como isso a gente vai começando a enxergar algumas coisas, por quê? Isso é interessante porque uma vez eu saí para fazer evangelismo, e aí eu perguntava para as pessoas, né? Eu perguntava assim, olha, eu lembro que eu até cheguei para uma moça, né? Ela estava indo para o trabalho. Eu perguntei assim para ela, a senhora acha que a senhora merece ir para o céu? Aí ela falou assim, sim. Aí eu perguntei, por que a senhora acha que a senhora merece ir para o céu? Aí ela falou assim para mim, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu trabalho, estou indo trabalhar agora para alimentar meus filhos, dou o que eles precisam, não desejo mal a ninguém. Então, assim, eu mereço ir para o céu. Se você reparar, a maioria das pessoas, no fundo, pensam isso. Só se ela cometeu alguma coisa muito ruim, que ela acha que é muito ruim, né? Na cabeça dela é ruim, que ela vai dizer assim, não, mas eu sou muito coisa que uma vez eu fiz isso e tal. Mas se na cabeça dela ela não fez nada de errado, que, que os homens olhem e digam que é errado, ela merece, eu não vejo tanta coisa assim em mim, sabe? Então foi isso que ela falou para mim. Não foi só ela, né? Outras pessoas também. Eu já ouvi pessoas falando assim, né? Não, eu não mato, não roubo, não fumo. Agora, vamos ampliar aqui. Agora imagine que a pessoa é da igreja. E aí você pergunta, você merece ir para o céu? A pessoa vai dizer assim, bom, ela sabe que só por Jesus Cristo, né? Mas ela diz assim, mas... Aí você pergunta, você é um verdadeiro cristão? Eu dizer, sou, né? Por que eu sou um verdadeiro cristão? Porque ó, eu leio minha Bíblia, faço meu devocional, faço escola sabatina, vou para a igreja, faço as coisas, né? Sou envolvido com a obra, faço isso, faço aquilo. Só que aí, queridos, olha como agora a noção do reino de Deus vai ampliar para a gente em relação a isso. Por quê? Veja só como Deus ele olha para o ser humano. E muitas vezes o ser humano, por isso que ele vai falar assim, ó, a mensagem da igreja de Laodiceia não recebeu a metade da atenção. E a gente vai entender por que essa mensagem da igreja de Laodiceia não recebe tanta atenção assim, né? Por que está acontecendo? Por que as pessoas não recebem essa mensagem? Olha só. Na continuação, eu vou retomar essa história que eu falei que as pessoas, né, olham para si mesmas e dizem, não, eu mereço. Olha só. Na próxima parte, na página 96, Prescott diz assim, ó, toda ação exterior é precedida por pensamentos. Ninguém jamais faz algo que não haja planejado. Mas suponho que muitos agora estão pensando. Discordo dessa declaração, porque já fiz coisas que não pretendia fazer. E as fiz por não pensar. Quero lhes dizer que a razão de vocês haverem feito sem pensar é que já haviam feito tantas vezes no passado que de tanto pensar formaram um hábito. Eu afirmo que todo ato é precedido de pensamentos e que os pensamentos são a própria natureza de seu ser. É no pensamento mais profundo, no eu interior, que habita o caráter. A pessoa pode ser impedida mediante formas exteriores de dar vazão a seus sentimentos. Contudo, pode não passar de um sepulcro caiado. E se o sepulcro é branqueado por fora, César não tem nada a dizer. Ele não pode entrar no templo do coração e controlar os pensamentos. Jesus Cristo estabelece o seu reino na mente. Olha que coisa interessante. Então ele diz assim, ó, toda ação exterior, quando a pessoa faz alguma coisa, é porque aquilo já estava no coração dela. Ela já pensou aquilo, ela já remoeu aquilo na mente, e aquilo. E o que é formado o caráter de uma pessoa? O próprio Espírito PVC fala pra gente. Pensamentos e sentimentos constituem a base do caráter. Então, pensamentos, o que a gente pensa e o que a gente sente é o que
dá a base para o que a gente vai fazer, né? Então, só que o que acontece? Esse início do seu caráter, César não tem nada a ver. Porque César não consegue controlar o que você pensa, César não consegue controlar o que você assiste, o que você ouve, o que você come. César não tem nada a ver com isso. Você pode comer as piores coisas para a sua saúde, você pode viver da pior maneira possível, você pode se acabar e, no entanto, você cumpre toda a lei de César. Então, se você for um sepulcro caiado, diante de César, você é maravilhoso. Você é perfeito. Percebe? Então, mesmo você estando cheio de rapina, como Jesus fala, né, para os fariseus, mesmo você estando cheio de coisa ruim dentro de você, mas por fora você não mostrar isso, e você continuar vivendo bem, como um cidadão de bem, César vai dizer assim, ó, esse aí é um cidadão maravilhoso, esse daí é perfeito. Por quê? Porque César, ele olha o exterior. Enquanto você não manifestar o que se passa dentro do seu coração, diante de César você é maravilhoso. Mas o reino de Jesus Cristo ele não é como o reino de César. Jesus Cristo não olha simplesmente os atos exteriores que você faz. Ele está lá no fundo, no profundo da sua mente. Do que você sente, das coisas que você pensa. Parece que eu te utilizo até um verso que eu vou mostrar aqui agora, que é muito, realmente é de refletir. Ele diz assim, Deus em Cristo Jesus lida com o pecado. Olha só, antes de a gente falar isso. Ele vai mostrar claramente, e é isso que eu vou trazer aqui do que eu tinha comentado agora há pouco. Ele vai dizer o seguinte, ó, Deus lida com o pecado, César lida com o crime. E a gente vai ver a diferença entre pecado e crime, e a gente precisa refletir sobre isso, ó. Ele vai dizer assim, ó, Deus em Cristo Jesus lida com o pecado, César lida com o crime. As escrituras afirmam, olha o que as escrituras afirmam em Provérbios 24:9. O pensamento de tolice é pecado. Não podemos, no entanto, dizer que seja crime. Portanto, habitando Jesus Cristo na mente, regendo os pensamentos, qualquer coisa contrária aos pensamentos dele é pecado. E ele lida com o pecado. Pecado é definido nas Escrituras como transgressão da lei. E Jesus Cristo, em seu reino, lida com o pecado. César não tem nada a ver com o pecado. É com o crime que ele lida. Pecado é transgressão da lei de Deus no pensamento do coração. Pecado é um desvio da santidade. E a santidade habita no mais íntimo do coração. Qualquer coisa diferente dela é pecado. César, porém, é incapaz de investigar o coração. Ele aguarda até que o pensamento se torne um ato exterior, contrário à sua lei. Pois enquanto Deus tem uma lei para governar o coração, César tem uma lei para governar a ação. Olha que interessante. Ele diz assim, ó, Deus lida com o pecado, César lida com o crime. Então, por exemplo, se você estiver dentro da sua casa e durante o dia você está passando vários pensamentos de tolice, pensamentos tolos, pensamentos assim, às vezes, sei lá, piadas ou outras coisas assim que não convêm. O que César tem a ver com isso? Nada, César não tá nem aí para você. Você pode pensar isso o dia inteiro aí. Se você não chegar a fazer nada de errado, né? Se você não chegar a insultar ninguém ou falar alguma coisa que seja que você quebre a lei civil, não está dizendo nada para César. Você continua sendo um cidadão de bem, você continua sendo uma pessoa louvável, você continua sendo uma pessoa louvável. Porque César não sabe de nada do que se passa dentro de você. Então, diante dos olhos de César, você merece até uma medalha. Porque você vai para a igreja, você faz as coisas, você é um bom cidadão. Percebe? Porque César só lida com crime. Mas Deus, ele lida com o pecado. E agora a gente vai ver uma história na Bíblia, como isso fica latente, ó, como isso fica bem claro. Eu vou pedir que vocês leiam comigo Mateus 17. Olha como uma coisa vai ficar bem clara, porque tem uma história na Bíblia que mostra isso. Mateus 17. Olha só. E de quem é essa história? Vamos dar uma olhada aqui. Perdão, 17 não, 19. Mateus 19, no verso 16. Vamos dar uma olhada, então, o que é. Olha que coisa interessantíssima, queridos, que realmente é da gente refletir. Mateus 19, 16, diz assim, ó. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, por que me chamas bom?
Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Olha só, o Espírito Profecia, quando ela fala sobre essa história, ela diz que quando o jovem chegou para falar isso para Jesus, ele era sincero, gente. Ele era muito sincero. E, de fato, ele realmente guardava essas coisas desde pequeno. Ele nunca matou, nunca adulterou, nunca furtou ninguém. Então, assim, quando ele olhava para os 10 mandamentos, aí ele perguntou a Jesus, Senhor, o que, é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque, muito provavelmente, né, se a gente fosse trazer para o dia de hoje, quem era esse jovem? Um jovem que já tinha nascido na igreja. Porque veja que ele fala assim, ó, eu já guardo isso desde a minha mocidade, ou seja, desde novo. Então não era algo novo para ele. Tipo assim, Jesus falou assim, guarde os mandamentos. Aí ele falou, Senhor, mas eu já guardo o mandamento desde sempre. Eu já cresci fazendo isso, né? Eu já cresci, aprendi isso desde pequeno e não mato. Então, olha só o que ele pensou, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto para as pessoas, né? Não faço nada disso. O que me falta ainda, Senhor? Se eu já faço isso tudo, né? Se eu já sou uma pessoa, eu olho para a lei e eu vejo claramente que eu faço isso. Se vocês observarem, Paulo era assim. Quando ele fala para os Filipenses, tem uma parte que ele fala assim, quanto à justiça da lei irrepreensível. Quando ele fala do passado dele, né? A forma como ele olhava para a lei, ele achava que ele era irrepreensível. Quando ele ainda fala assim, ó, quanto à lei fariseu. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, ó, eu não fazia só os 10 mandamentos. Eu não observava só eles. Eu ainda era fariseu, ou seja, os fariseus, além dos 10, tem um monte de coisa para você fazer. E ele diz assim, ó, eu ainda guardava isso tudo. Então, na cabeça de Paulo, ele fala assim, rapaz, eu sou um crentaço. Rapaz, eu sigo a lei de Deus tudo direitinho, faço o que eu tenho que fazer. E é isso. Então imagine Jesus chegar para Paulo e dizer assim, Paulo, você é miserável, pobre, cego e nu. Paulo ia dizer o quê? Eu? Eu, Senhor? Não. Porque, não, você deve estar confundindo, porque assim, ó, eu, eu dou meu dízimo certinho, eu guardo o sábado, eu não mato, não roubo, nunca fumei, nunca bebi. Ou se eu já fiz isso na minha vida, eu já pedi perdão. Eu não sou tão miserável assim. Percebe? Mas a mensagem de Laodicea é que assim, ó, você é isso. Só que o que acontece? Como eu olho para a realidade e não consigo enxergar isso na minha visão da lei, eu não consigo realmente dizer assim, não, realmente eu sou isso tudo. Não. Então quando Jesus chegou para ele e falou assim, ó, olha, você quer ser perfeito? Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. O que a Bíblia fala que ele foi? Ele se entristeceu e Jesus falou, você vai ter um tesouro. Olha o que Jesus prometeu. Um tesouro no céu. Mas mesmo Jesus prometendo um tesouro no céu, a Bíblia diz que o jovem ficou triste e saiu, foi embora. Por quê? Porque olha que interessante, Jesus citou assim, ó, não matarás, não adulterarás, e tal, 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 tal. Só que o pecado que Jesus tinha olhado no coração daquele jovem era exatamente a avareza, o egoísmo. Ele tinha visto isso. Então ele queria levar o jovem a perceber que, na verdade, o que ele estava fazendo era olhar a lei no aspecto externo. Ah, eu já não mato, não roubo, não adultero, tal. Aí ele falou assim, mas a lei não é só isso, filho. A lei, ela vai no seu coração, ela vai no seu íntimo. Ele antes fala que Jesus viu que aquela avareza dele, aquele egoísmo no coração dele, iria corromper a natureza dele toda. Imagine. Então, porque ele estava olhando para ele mesmo, segundo César olhava para ele. Porque pense, imagine a vizinhança desse jovem, como olhava para ele. Rapaz, esse jovem é exemplar, né? Tudo organizadinho, ó. Um jovem que desde pequeno é da igreja, né? Faz tudo certinho. Ou seja, pelo olhar humano, civil, aquele jovem era perfeito. E ele mesmo se achava assim. Por quê? Porque quando ele falou assim, o que eu preciso fazer, Senhor? Né? Aí Jesus falou assim, não, guarde o mandamento. Ele falou assim, não, isso eu já faço. Se for depender disso para entrar no céu, para conseguir a vida eterna, então eu já tenho, porque eu já faço isso. E aí Jesus fala assim, ó, ele ainda pergunta, né,
que mais eu preciso fazer, então? Aí Jesus fala, então vai lá e dê tudo que você tem aos pobres. Quer dizer, Jesus agora coloca diante dele a verdadeira lei, que é espiritual. Romanos 7,14 diz assim, ó, a lei é espiritual. A lei, ela discerne as nossas intenções e nossos pensamentos. A lei faz o que César não pode fazer. César só vai olhar para fora. César só entra na jurisdição de fora. E olha que interessante, quando você pensa nas duas tábuas da lei, César unicamente só tem permissão da parte de Deus de tocar na segunda tábua. A jurisdição de César é só na segunda tábua. César não pode tocar na primeira tábua. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, olha que interessante. E Jesus cita exatamente só a segunda tábua, que é a tábua que César também pode ter jurisdição. As coisas exteriores. Então, quanto à questão exterior, todos são perfeitos. É muito difícil você encontrar um cristão, olha que interessante, seja ele adventista ou não, é muito difícil você encontrar um cristão que mate alguém fisicamente. É muito difícil você ver um cristão que adultere, se ele realmente for cristão, né? Que cresceu na igreja, aprendeu tudo direitinho. Ele tá lá, ó. Ele tá casado, nunca matou ninguém, nunca furtou. Então, a pessoa pode olhar para si mesma e dizer assim, gente, mas eu tenho seguido os caminhos de Deus. Percebe? Então, por isso que quando a mensagem de Laodiceia veio, ela te fala assim que muitos simplesmente rejeitaram a mensagem da igreja de Laodiceia, porque Laodiceia vem dizer assim, ó, quem você é de verdade. Só que o que acontece? Eu estou olhando para mim mesmo, né, e olho ao meu redor, e qual é normalmente o meu parâmetro de comparação? Bom, eu faço parte de uma igreja. Então eu vou à igreja e lá tem outro círculo de pessoas que também frequentam a igreja. E o estilo de vida daquelas pessoas é parecido com o meu. Logo, eu sou um cristão também. Porque meu estilo de vida é parecido com o dos outros. Eu leio as escrituras e até onde eu compreendo as coisas, eu faço tudo direitinho. Só que o que acontece? Cristo, o reino dele não é exterior. Ele não olha só o que você está fazendo de fora. Ele olha a motivação pelo que você está fazendo. Você pode chegar e, sei lá, dar uma ajuda a alguém. César vai aplaudir você. Porque você é um homem bom diante de César. Só que o que acontece? Jesus Cristo, os olhos dele são como olhos de fogo, a Bíblia fala. Ele não só vê o seu ato exterior, como ele vê a intenção por que é que você está fazendo isso. Por que você está dando essa ajuda? Então, ele vai olhar para o seu coração e vai ver se de fato aquela ajuda é porque procede de um coração bom. Ellen White fala que a perfeição do caráter cristão é alcançada quando do coração flui naturalmente o desejo de ajudar outros. Então, é isso que Jesus Cristo olha. Ele olha e diz assim, bom, a questão exterior, tudo bem, mas o que é que se passa lá dentro? Então, ele abre a cortina. César não tem poder de abrir isso. O que é que está por dentro? Cristo faz. Então, César só olha para os crimes. Cristo olha para o pecado. Né? E o pecado, ele começa lá dentro. Por isso que Jesus fala, do coração que procede essas coisas. E é do coração que ele começa a observar. E aí, nessa continuação disso, olha que coisa fantástica. Ele vai dizer assim, ó, o governo de Deus é moral. Agora, ele primeiro fez a diferença entre pecado e crime. Agora, queridos, ele vai fazer uma diferença que eu achei maravilhosa. Ele vai fazer a diferença entre moralidade e civilidade. Aí agora que eu vou retomar aquela coisa que eu falei lá do evangelismo, que a moça falou, né? Não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Olha só. Ele vai dizer assim, ó, o governo de Deus é moral. O governo de César é civil. Cristo lida com a moralidade. Mas precisamos entender o que constitui a moralidade. Existe um sentido geral da palavra em que dizemos, tal pessoa não é cristã, mas é moral. Ao considerarmos o sentido estrito da palavra, significa estar em harmonia com a lei de Deus. A palavra civil tem que ver com as relações existentes entre os seres humanos. A palavra moral, por sua vez, tem que ver com a relação existente entre o ser humano e Deus. A pessoa verdadeiramente moral será civil. Não temos dúvida disso. E o único propósito do governo civil é tornar civis aqueles que, se não fosse por ele, não seriam. Reforme-se as pessoas que não são governadas por uma lei suprema de moralidade. Ou seja, pela lei refirme, na verdade, perdão. Refirme a pessoas que não são governadas por uma lei suprema de moralidade. Ou seja, pela lei de Deus no coração. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó.
Existe a diferença entre ser moral e ser civil. Moralidade é uma coisa, civilidade é outra. Olha que interessante, ó. No caso do jovem rico, ele era uma pessoa moral ou uma pessoa civil? Na cabeça dele, ele era moral. Ele vivia a lei por completo. Mas, na verdade, quando a gente abrange agora o todo, a gente vê que ele era uma pessoa civilizada. O que é uma pessoa civilizada? Bom, o que é que a lei humana diz? Que eu não posso chegar na pessoa e matar ela, não posso dar um tiro, não posso dar uma facada, não posso fazer nada disso. Se eu não faço isso, eu sou civilizado, eu sou uma pessoa civil. Ok? Então, diante de César, eu não posso matar. Diante de César, também não posso roubar nada de ninguém, porque se eu roubar alguma coisa de alguém, César vai me punir. Então, se eu não mato e não roubo, eu sou civilizado, eu sou uma pessoa realmente civil, né? Eu sou um cidadão de bem. Só que a lei de Deus, ela não procura cidadãos de bem. A lei de Deus, ela é moral. A lei já deixou claro, ó, todos são transgressores. Então, diante da lei, não existe essa noção de cidadão de bem. Porque a lei, ela não é a externa. Ela não procura atos somente. Ela vai lá no fundo do coração. É uma lei moral. E o que é ser moral? Significa que de dentro procede coisas boas. Eu posso hoje ser uma pessoa civil, educada, simplesmente, por exemplo, eu posso hoje não matar, não roubar, não mentir, não porque existe dentro de mim um poder que transformou meu coração, mas porque eu tenho medo das consequências. Pode ser que eu não esteja mentindo para a pessoa, não porque eu não minto, mas porque eu não quero ter problema comigo. É você lá e eu cá. Então eu não minto por causa disso. Mas se não tivesse consequências, eu mentiria. Percebe? Então pode ser que eu hoje não adulterei, como eu estava lendo uma vez, acho que foi Testemunhos para a Igreja, volume 3, não me lembro exatamente agora, mas aquilo nunca saiu de minha mente. Onde o Espírito Messias fala daquela questão, né? Que haverão pessoas que serão julgadas, digamos assim, por adultério, sem realmente terem adulterado. Sem terem feito o ato do adultério em si. Mas como é que isso é possível? Por quê? Porque a lei vai chegar no seu coração e vai ver que existe o princípio do adultério no seu coração. E que você só não adulterou porque não teve oportunidade. Mas o princípio do adultério, a semente do adultério está ali dentro. Então, mas diante de César, você nunca poderia ser considerado um adúltero? Como assim? Você nunca fez isso? Mas diante da lei de Deus, você é um adúltero. Percebe? Então, por isso que Jesus Cristo fala assim, ó, que no futuro, pessoas vão dizer assim, Senhor, Senhor, mas em teu nome não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. Ou seja, na cabeça delas, elas eram pessoas íntegras, justas. Mas qual era o padrão que elas estavam tomando? Padrão humano. O padrão humano, ele olha um para o outro assim, ó, eu não faço o que fulano faz. Ó, fulano é cristão, ó, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Mas eu não faço essas coisas. E eu sei o que é certo e o que é errado, e eu estou andando na linha. Então, mas a gente olha exteriormente. Quando a Bíblia fala que não podemos julgar o outro, ele está dizendo assim, ó. Ele está dizendo assim que você não deve julgar no sentido de que Paulo fala que é só quando Cristo voltar que ele vai manifestar o desígnio do coração. Cristo vai dizer, ó, fulano fez aquilo porque o que se passava no coração dele era isso, isso e isso. Então eu não posso chegar e dizer assim, fulano realmente é um cristão perfeito. Por quê? Porque o desígnio do coração dele a gente não sabe se é puro completamente. Mas Cristo sabe. E há, queridos, isso é uma questão de reflexão, mas também de esperança. Por quê? Porque olha o que Jesus fala no monte no monte, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a Bíblia diz que nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Só que a Bíblia não promete que Deus vai melhorar nosso coração. Ela promete que ele vai nos dar um novo coração. Então, o nosso coração é mau. Mas Deus promete dar um novo coração. E esse novo coração que ele promete dar é um coração puro. Por isso, esses que receberam um novo coração da parte de Deus, a Bíblia, aí Jesus fala, bem-aventurados são vocês. Porque vocês verão a Deus. Ou seja, o coração de vocês está purificado. As intenções de vocês são puras. Não basta exteriormente. Né? Porque você vê, tem pessoas que nem são cristãs, mas você vê que elas são civilizadas. Você vê que ela levanta no ônibus para a pessoa mais velha sentar. Você vê que ela muitas vezes é uma pessoa mansa, mesmo sem ser cristã.
Mas isso aí é por quê? Por que as pessoas fazem isso? Talvez pela educação, outras coisas. Mas não é isso que a lei olha simplesmente. A lei, ela pede, lembra que o Espírito fala? O mesmo que pediu de Adão, ela pede hoje. Obediência irrepreensível. Eu posso estar levantando para uma pessoa mais velha sentar e no fundo do meu coração dizendo assim, rapaz, tô cansadão, velho. Essa velha chata aí. Ou eu posso pensar outras coisas piores. Eu posso levantar dali daquela cadeira para o mais velho e, na verdade, eu levantei, mas eu estou aqui pensando num trabalho que eu acabei de voltar numa pessoa que me fez algo de errado, eu estou ali pensando mal dela. Percebeu? Então, a lei de Deus, ela vai no íntimo do coração. Mas também você pode ter levantado, né, para a pessoa no ônibus lá na sua mente você está assim, ó, rapaz, olha só, né, louvado seja Deus, essa pessoa está aqui, chegou a essa idade e tal. Que bom que Deus continue dando saúde a ela e tal. Ou então, às vezes, você está pensando na Bíblia, né? Você está ali, tal. Tão puro de coração. Esse a lei diz, aí sim. Aí a lei aprova. Tanto César vai aprovar, quanto a lei de Deus vai aprovar. Então, o que nós precisamos é receber a aprovação de Deus. Porque nem sempre o que é moral vai ser civilmente correto. Como assim? Nós sabemos que no futuro, César, olha que interessante. Qual é a jurisdição de César? A segunda tábua. Se você matar, César vai poder tomar alguma providência contra você? Vai. Deus permitiu que César tivesse isso. Por isso que você lê em Romanos 13, ele diz assim, ó, submetei as autoridades como sendo enviadas por Deus. Ou seja, tudo que diz respeito à segunda tábua, você tem que aceitar. Você não deve matar. E é errado matar. Você não deve furtar nada de ninguém. Você não deve mentir, não deve cobiçar nada. Está tudo em relação ao próximo, no que diz respeito a ser civilizado, a ser uma pessoa civil, você deve fazer. Agora, Deus permite que César tenha poder sobre isso. Mas tem uma coisa que Deus não permite que César faça, que é ter poder sobre a primeira tábua. Deus não permite que César tenha poder sobre a primeira tábua. Por quê? Porque César não pode tocar na minha relação para com Deus. César não pode impor para mim algo que é de livre e espontânea vontade da minha adoração para com Deus. Vamos dar um exemplo nisso, porque a gente sabe que isso vai acontecer no futuro, mas eu quero passar aqui só para a gente ver uma coisa. Olha só. Quando ele vai falar aqui, ó, ele vai falar sobre o perdão e a punição. Olha que interessante. Ele diz assim: em seu governo, Deus concede o perdão por meio de Cristo. César não conhece perdão, conhece unicamente a punição. Uma pessoa cometeu um pecado contra Deus, pecou durante toda a sua vida, mas contempla a exaltação de Cristo e ouve a promessa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos perdoar os pecados e purificar da injustiça. Ela aceita a promessa, e naquele exato momento, seu pecado é perdoado. O fardo do crime é completamente removido, e ela permanece diante de Deus como se nunca tivesse cometido pecado algum em sua vida. Mas se a pessoa cometer um crime, pode se arrepender o quanto quiser e confessar sua culpa a César, mas César dirá: isso você tem que resolver com o seu Criador. Eu não conheço nada além de punição. Olha que interessante. Deus perdoa a gente dos pecados, mas César não perdoa. Se você cometer um crime aqui nas leis humanas, você pode chegar para o juiz e falar assim: ô juiz, eu perdoo, por favor, eu prometo que eu nunca mais faço isso, não vou fazer mais isso nunca. O juiz vai olhar para você e vai dizer assim: ô rapaz, eu te amo tanto, vai para casa, relaxa, vai esfriar a cabeça, tá tudo tranquilo. O juiz vai fazer isso com você? Não vai. Porque César não faz isso. Então César só conhece a punição. E Deus, ele em Cristo Jesus, ele proveu um meio para nos perdoar os nossos pecados. Cristo pagou eles. Então hoje a gente pode receber pleno perdão por Cristo. Mas César não tem nada para a gente. Né? César não tem absolutamente nada. Então olha só. Só para a gente finalizar essa parte, ele diz assim, ó, outra coisa. Amor e força. Ele diz assim, ó, para exercer seu governo na terra, Deus usa o amor, e apenas o amor, como seu poder. César, porém, nada sabe do poder do amor, e usa apenas a força. Em Jeremias 31:3, Deus diz, com amor eterno eu te amei. Em Romanos 2:4 lemos, ou desprezas a riqueza da sua bondade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele depende completa e unicamente do poder daquele amor em Jesus Cristo para convencer os homens a se submeterem a ele. Veja, Deus nunca usa força. Quando Satanás pecou no céu, quando ele começou a querer tomar o lugar de Deus, Deus não poderia chegar e acabar com Satanás pela força? Deus nunca utiliza a força. Ele usa o princípio do amor. Ele permitiu que Satanás tivesse todo o tempo para poder, né, mostrar para o mundo, para os universos, para o universo todo, o que ele estava dizendo. Se ele realmente era verdadeiro ou não. Então Deus se propôs a vencer Satanás pelo amor. Se você observar o Grande Conflito, a série Grande Conflito, de Ellen White, a primeira frase que tem em Patriarcas e Profetas é: Deus é amor. E se você for olhar a última frase do Grande Conflito, na última página tem assim: Deus é amor. Então, todo o Grande Conflito é para provar isso. Deus é amor. E que desde o início, ele sempre foi amor. Já César, não. César, ele domina você como? Pela força. Se você não fizer isso, você vai tomar isso. É assim que César faz. Pelo princípio do medo também. Você faz ou você recebe isso. Tem uma punição, tem uma pena. E Deus não faz isso. Deus quer que a gente faça para ele por amor. Jesus Cristo não empurra a porta, ele bate. Diz: que estou à porta e bato. Né? Então, é isso que a Bíblia nos mostra. E por fim, eu quero comentar algo com você. Então agora, eu queria finalizar com vocês, porque eu queria retomar aquilo que eu estava falando agora há pouco, sobre como as pessoas pensam, né? O que as pessoas pensam de si mesmas, normalmente, mesmo que elas não verbalizem. Então, eu queria mostrar esse último slide aqui, para a gente retomar isso, a gente finalizar. Ela diz assim: ó, quando o pensamento torna-se ação, César toma o corpo e o subjuga, de modo que a pessoa não tenha mais oportunidade de continuar a expressar seu pensamento. Essa pessoa, porém, mesmo estando presa no calabouço, pode continuar pecando contra Deus a cada fôlego. César nada pode fazer a esse respeito. Pode impedir que a pessoa expresse seus pensamentos de maneira a ferir seus semelhantes. Mas Deus enxerga através de paredes e ferrolhos e contempla o coração. E à vista de Deus, tal pessoa ainda é pecadora, apesar de estar presa e impedida de se manifestar pelo poder da espada. Olha só, isso aqui, eu estava conversando isso, acho que foi na sexta-feira ou foi no sábado com meus pais. Eu falei assim, né? Quando uma pessoa, né? Eu perguntei assim, novamente, eu até perguntei à minha mãe, né? Sobre isso. Se a gente observa a vida de um cidadão no Brasil, um cidadão de bem, né? Um cidadão de bem. Ele trabalha, só pegando assim um estereótipo, né? Uma coisa assim. A pessoa trabalha, paga as contas tudo direitinho, é honesto, é uma pessoa que trabalha direitinho, né? Como aquela moça falou, eu trabalho, tudo que eu faço é para meus filhos, é pensando neles, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E eu estava conversando isso com minha mãe, né? Porque minha mãe não é adventista, minha mãe não é cristã ainda. E aí a gente começou a fazer estudos bíblicos, né? Eu estava fazendo estudo bíblico com ela, e ontem eu estava nessa conversa, né, com eles, estava conversando com meus pais. Aí eu falei assim, né? Vem cá. Aí eu falei para minha mãe assim, né? A senhora faz tudo direitinho, né? É uma pessoa de bem, é uma pessoa que faz tanta coisa pelos filhos e tal, 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 tal. Aí eu perguntei para minha mãe: então, diante disso, minha mãe, por que a senhora precisa de Cristo? Qual a necessidade? Aí ela parou para pensar assim, né? Falei: a senhora já não é boa? A senhora já não é tão gente boa assim, né? Já não é uma pessoa tão boa. E aí depois eu fui mostrando para ela o que a sociedade olha, o que César olha e como é que Deus olha. Então eu disse: olha, por mais que a senhora seja isso, diante da lei, a senhora não tem mérito nenhum. A senhora precisa desesperadamente de Jesus Cristo. Assim como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque qualquer pessoa, hoje, que for um cidadão de bem, ela pensa que, diante de Deus, Deus olha para ela como: ah, não, que coisa maravilhosa, continua vivendo assim, que está tudo bem, mesmo sem ela ter citado Jesus. Por quê? Por que as pessoas olham para a parte civil? A relação que existe com os outros seres humanos.
E muitas vezes ela se compara com o outro ser humano. Mas a lei de Deus não é uma lei civil, é uma lei moral. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo para os outros seres humanos e dentro do meu coração ser um completo miserável. Eu posso ser como aquele jovem, aos olhos dos outros judeus, aos olhos das pessoas da igreja dele. Ele era perfeito. Mas quando Jesus olhou para ele, Jesus viu o quê? Egoísmo, avareza, os mesmos sentimentos de Satanás. Ou seja, ele tinha o mesmo sentimento de Satanás. Mas ele olhava para ele mesmo e, não, eu sou uma pessoa boa, Senhor. Isso aí eu já faço desde pequeno. Isso que é muito impressionante quando a gente reflete sobre isso, porque isso nos mostra que nós precisamos realmente ser puros de verdade. Não é puros aos olhos dos outros. Né? Porque aos olhos dos outros, a gente pode olhar. Veja, até os próprios fariseus na época de Jesus eram bem vistos pelos outros. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, olha só, aquele rapaz ali. Veja que elas chamavam ele de Rabi. Rabi é o quê? Mestre. Ou seja, olha, eu quero aprender com você. Mas o que Jesus, quando Jesus olha para eles, Jesus fala assim, ó, vocês limpam o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina, cheio de maldade, cheio de coisa ruim. E por que os fariseus ficavam estressados com Jesus? Pô, porque todo mundo olhava para eles como pessoas maravilhosas. Aí Jesus chega e fala assim, ó, vocês são isso. Aí vinha a raiva deles com Jesus, né? A raiva com o mensageiro era por quê? Porque eles não queriam ouvir aquilo. Eles só queriam ouvir os louvores. Mas a lei não tem louvor para dar, gente. Né? A lei nunca vai louvar nenhum ser humano. A única coisa que ela vai dizer é, você está correto ou você está errado. Você é um transgressor ou você é justo. A lei não louva ninguém. E nem é a função da lei fazer isso. Né? Então, isso que é interessante, porque quando a gente olha para a história do jovem rico, ela é a maior ilustração de tudo isso. Porque nós podemos hoje estar sendo verdadeiros cristãos civis, podemos hoje ser exemplares cidadãos de bem, e, na verdade, diante de Deus, estamos perdidos. E veja que vai ter pessoas que não vão se atentar a isso até Jesus voltar. Porque a gente ainda vê que mesmo depois de Jesus voltando, ele fala, as pessoas ainda vão me dizer, ainda vão me questionar. Isso para mim é impressionante. Porque as pessoas vão questionar a Jesus, né? Senhor, mas como assim que eu não vou entrar? Elas vão questionar ainda. Elas já viram que não vão entrar, mas elas vão questionar, peraí, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Elas começam a falar para ele o que elas fizeram. Ou seja, no fundo, o que está fazendo? Senhor, eu mereço. Eu mereço. Como é que eu que fiz... Ó, isso é interessante, porque assim, ó, quantas pessoas expulsam demônios? São poucas, né? Se a gente vê que uma pessoa chegou ao ponto de expulsar um demônio, a gente vê que realmente não é uma pessoa comum, entre aspas. Porque não é todo mundo que expulsa demônio. Para expulsar demônio, realmente tem que ter, digamos assim, uma comunhão, né? A pessoa tem que ter comunhão. Porque já viu, não sei se vocês já assistiram uma palestra de um rapaz chamado José Martins. Eu fui na casa de uma irmã uma vez e ela estava assistindo isso, né? E ela falou assim, olha, Ivan, vem assistir comigo aqui, isso aqui é muito legal. Aí ficou eu, ela, o marido dela e mais alguns amigos meus lá na casa dela, a gente assistiu. Aí, eu não lembro se os outros meninos estavam lá no dia, né? E aí eu comecei a assistir. De repente ele comentou na pregação dele de uma história de um rapaz que era ministro e aconteceu que uma mulher ficou endemoniada. A mulher ficou endemoniada e simplesmente o demônio travou a mulher. A mulher não falava nada. Acho que no início ela fez alguma manifestação lá e de repente a mulher parou assim, ó, e fechou o olho. Acabou. A mulher ficou dias assim. Não fez mais nada. E o povo com medo, né? Porque a mulher estava endemoniada e você não sabe o que o demônio pode fazer, né? Tipo, a mulher tá ali parada, com o olho fechado, de repente a mulher pode levantar e fazer alguma coisa. Aí o pessoal da igreja ficou com medo de tirar o demônio da mulher. Aí ele conta na pregação que aí o pessoal falou, não, vamos levar para fulano. Vamos levar para tal ministro, que era bem conhecido da região. E aí, vai lá. Aí ligaram para ele. Olha, fulano, a gente está com um problema aqui, né? Ele era o ministro da igreja. A gente está com um problema aqui e a pessoa tem endemoniada e tal. Aí ele, não, rapaz, eu vou resolver um negócio aqui, vou aí e tal, 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 tal. Não foi. Ele disse que ia e não foi. Aí daqui a pouco,
a coisa ficou, os dias foram se passando, e a mulher continuando endemoniada. Aí eles resolveram levar a mulher na casa desse rapaz, que era o ministro, né? Aí tiveram coragem de colocar a mulher no carro, né? Imagina a aflição daqueles homens, né? Com a mulher no carro, endemoniada, no fundo do carro. E aí levaram. Aí bateram na casa dele e ele estava lá dentro. Quando ele abriu, aí falou assim, olha, fulano, a moça tá endemoniada ainda. Ele, não, rapaz, vamos ver isso aí, a gente vai acertar isso e tal. Aí o pessoal falou assim, bom, a gente trouxe ela aqui para você tirar o demônio. Aí o rapaz já ficou assim, né? Não, tudo bem, vamos lá. Aí eles foram. Isso ele conta na pregação dele. Que eles foram. Quando eles chegaram lá, aí ele olhou para a mulher, né? A mulher tava caída assim. E aí ele falou, né? Começou a orar para expulsar o demônio. Aí ele começou a falar. Aí o José Martins conta. E quando ele começou a falar pro demônio sair, a mulher voou no pescoço dele. Imagina que cena. A mulher voou no pescoço dele e começou a apertar ele. E aí disse que a mulher olhou para ele e falou assim, ó, quem é você para me tirar, seu bebedor de café e Coca-Cola, assistidor de novela descarado? Essas foram as palavras que ele utilizou. Então, olha só, queridos. E aí os obreiros na hora olharam para isso que a mulher falou, né? E aí, não sei o que. Aí todo mundo tentou tirar e tal, aí conseguiu afastar a mulher do ministro. E aí começaram a dizer, não, rapaz, olha, é assim mesmo, Satanás ele gosta de envergonhar, né? Mas não fica assim não, a gente sabe que isso é mentira, que ele é mentiroso. Aí o rapaz falou assim, não, gente, olha, infelizmente tudo isso que ele falou é verdade. Então, olha só, né? A gente olha para uma situação dessa, fortíssima, né? E você vê que esse homem não conseguiu expulsar o demônio porque ele não tinha realmente comunhão com Deus. Só que Jesus nem se refere a essa classe. Jesus fala de uma classe de pessoas que vai chegar para ele no final e vão dizer assim, Senhor, mas não foi em teu nome que a gente expulsou demônios? Se você consegue expulsar um demônio, se pressupõe no mínimo que você tem uma coisa a mais espiritualmente. Porque você vê na Bíblia, e a gente até comentou isso em alguns estudos passados, que teve uma vez, lembra que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram, e Jesus falou assim, por causa da pouca fé que vocês têm. Ou seja, mostra que tem pessoas que vão ter até fé, mas o que acontece? Não venceram o pecado nas suas vidas por completo. Algum pecado permaneceu que elas se apegaram e não deixaram. Elas ficaram tranquilas, porque quando elas olharam para a sociedade olhava para elas de maneira boa. Quando elas olhavam para as pessoas da igreja, as pessoas consideravam elas pessoas boas. Então, isso gerou nelas um sentimento de tranquilidade. Mas quando a lei veio, que perscrutou o íntimo, que chegou lá no fundo e puxou, a lei falou, ó quanta coisa ruim aqui, ó. E aí, a Bíblia fala, para que a lei faz isso? A Bíblia fala, para que se cale toda a boca. Para que a pessoa cale a boca. Por que essa palavra é tão forte, né? Para se calar? Por quê? Porque a pessoa pode dizer assim, não, eu não. Só que a lei não dá mais isso. A lei puxa na sua frente assim, ó, olha quem você é aqui, ó. E quando você olha para quem você é de verdade, você não tem o que dizer. Porque você vai saber que realmente você é isso. Eu acho interessante isso, queridos, porque teve um amigo meu que a gente começou a ler junto o livro Anunciando o Alto Clamor, e ele disse para mim, né, que quando ele começou a conhecer isso, essa verdade, né, da justiça pela fé, de que a lei, ela realmente faz isso, ela tem é o trabalho da lei, chegar lá no seu fundo do seu coração e puxar, mostrar quem você é. Ele disse que quando ele começou a aprender isso, ele teve um sonho de noite, onde Jesus aparecia para ele. E aí Jesus chegava para ele e mostrava assim, virava assim, quando ele olhava para o lado, era ele fazendo um monte de coisa que ele ficava assim, gente, como assim? Aí ele ficou abismado, né? Porque era ele mesmo fazendo. Aí disse que na hora Jesus apareceu para ele e falou assim, olha, tá vendo essas coisas que você tá vendo aí, ó? Na verdade, você quer fazer isso. Isso aí que você tá vendo é o que no fundo do seu coração você quer fazer. Ele disse que ficou pasmo, né? Imagina que sonho, né? Você vê Jesus aparecer para você e dizer isso para você. Mas é exatamente isso que a lei faz. A lei chega e diz assim, ó, você nem sabe. Porque a mensagem da igreja de Laodiceia é dizer assim, ó, você nem sabe que você é miserável, pobre, cego e inocente. Você não faz nem ideia do quanto miserável você é. Mas Cristo diz assim, ó, mas compre de mim ouro, compre de mim colírio, eu vou lhe dar. E por que isso é tão importante a gente entender hoje? O que isso tem a ver com liberdade religiosa? Por quê? No futuro, olha que interessante, olha o que vai acontecer.
Daqui a pouquinho, pode ser daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, o que vai acontecer? César, dos Estados Unidos, vai se unir à igreja papal, a gente sabe disso, a Roma papal. E o que eles vão fazer? Deus não permite, olhe como para Deus é tão importante o assunto que a gente está tratando aqui agora. Por quê? Deus jamais permite que César toque na primeira tábua. Ele não permite que César obrigue você a ter uma religião. Religião e Estado, diante de Deus, tem que ser separado. Não pode haver como é? Forçar a consciência. Ninguém pode forçar a consciência de outro a viver algo. Então, Deus não permite que César toque nas pessoas na primeira tábua. Então, assim, César não pode obrigar você a determinada religião. César não pode obrigar você a guardar um dia, porque Deus fala no quarto mandamento, que é a primeira tábua, que tem que guardar o sábado. Mas mesmo que César fosse adventista, César não pode colocar uma lei que obrigue as pessoas a guardar o sábado. Só que o que a gente vê no grande conflito é que no final César vai fazer pior. Além de tocar na primeira tábua, ele vai obrigar as pessoas a guardar um dia que nem é o dia que Deus designou. E isso, queridos, para Deus é tão absurdo para Deus isso. Que o Espírito de Profecia fala que é isso que vai encher a taça. Imagine, a Bíblia fala que Deus está tendo misericórdia dos homens, ó, há milhares de anos. Só que quando os homens, a gente fala assim, ó, quando as leis humanas forem colocadas acima da lei de Deus, acabou. O homem passa do limite. Imagine. Deus tem uma longanimidade gigantesca. Mas isso para ele é o ponto final. Ele diz assim, ó, a partir daqui não. Aqui vocês já passaram do ponto que não tem mais retorno. Então, quando a nação dos Estados Unidos colocar um decreto dominical, ali para Deus vai ser o limite. As pragas vão começar a cair depois disso. Acabou a intercessão. Né? Então, veja, como para Deus o assunto que a gente está tratando é forte. Né? Então, você vê, eu quero mostrar para vocês, ó, esse livro, a Lei Dominical Nacional. Em 1888, os Estados Unidos já iriam colocar uma lei dominical. Tem até um vídeo que eu coloquei no YouTube sobre isso. Eles já iriam fazer isso. E Deus enviou a T. Jones para barrar isso. Né? E a T. Jones usou todos esses argumentos, tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. A T. Jones fez muito mais argumentos, né, colocações nesse livro. Por quê? Porque diante de Deus, e ele fala isso no livro, né, que Deus não permite que César faça isso, que o governo atue na primeira tábua. Né? Então, esse livro aqui, ó, a gente consegue ele na Editora dos Pioneiros. Na Editora dos Pioneiros. Se vocês puderem, deem uma olhada hoje, mais tarde ou amanhã, quando vocês puderem, um vídeo no YouTube que eu tenho assim lá no canal, chamado Um Chamado Urgente, que é onde fala sobre a saída das cidades. Que a saída, o sinal para os adventistas saírem da cidade era exatamente esse aqui. Quando os Estados Unidos começassem a querer impor a lei dominical, e eles quase conseguem aqui nessa época. Então, é tão forte que Deus usou até isso como um sinal para dizer assim, ó, gente, saiam. Chegou a hora de vocês saírem. Então, diante de Deus, Deus não, de jeito nenhum, Deus quer que César entre na jurisdição de Deus. Olha que interessante. Então, quando você olha para a Bíblia, o que foi o grande impacto na antiguidade? Olha para o livro de Daniel. Nabucodonosor quis fazer o que ali? Tocar exatamente na primeira tábua. Nabucodonosor era César, né? César é o governo. Nabucodonosor, enquanto César, o que foi que ele quis fazer? Tocar na primeira tábua. Enquanto ele estava só na jurisdição da segunda tábua, não tinha problema nenhum. Deus não tinha falado nada contra Nabucodonosor. Era tranquilo, porque Deus permitiu que César atuasse na segunda. Quando ele quis tocar na primeira, ele falou assim, eu vou fazer uma imagem. Vou fazer uma imagem e quem não se prostrar vai receber punição. Olha que interessante. César pode punir? Pode. Deus deu poder para César punir. Mas César não pode punir nada nem ninguém em relação à primeira tábua. Então, Nabucodonosor chegou e falou assim, ó, quem não se prostrar perante a imagem vai morrer. Aí Deus interviu. Por que Deus interviu? Porque isso não é jurisdição de César. César não pode fazer isso. Então Deus foi lá e interviu, entrou na fornalha junto com os meninos para mostrar verdadeiramente que eles eram pessoas verdadeiramente morais. Mas naquele momento, as leis civis estavam contra a lei moral. Então, eles passaram por aquilo e nós, adventistas, passaremos por isso daqui a pouco. Não sabemos se daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3. Mas, novamente, o Espírito de Profecia fala que igreja e Estado vão se unir de novo e eles vão promulgar um decreto dominical. E, para Deus, isso vai ser a maior abominação. E é aí que começa a grande questão. Por quê? A Bíblia diz o quê?
aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É agora. Quando César, porque até então, aqui no Brasil, vamos pensar só aqui no Brasil, não vou nem falar do mundo todo. Até então, no Brasil, quem é civil é considerado moral. Então, hoje, qualquer cristão pode parecer cristão. Só que a gente fala, é na crise que o caráter é revelado. Eu hoje posso ser uma pessoa completamente civil e não moral, mas ninguém consegue distinguir se eu sou ou não verdadeiramente moral. Porém, ao chegar o tempo de angústia, se o meu caráter não estiver alinhado com o caráter de Jesus Cristo, aí Ellen White diz no Grande Conflito, ela diz assim, ó, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa dos que agora professam fé na mensagem do terceiro anjo, passarão para as fileiras do adversário. Por quê? Porque, na verdade, gente, vai ser colocado um sistema de coisas no mundo que Ellen White fala que a gente nem imagina. E se a gente não tiver realmente fixado na lei de Deus, se a lei de Deus não for a nossa vida, se aquela lei realmente não estiver vivendo ela, a gente não vai conseguir chegar de frente para o sistema que vai ser colocado, o sistema da besta, e ser verdadeiros heróis. Não, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque, veja que Apocalipse 14, quando apresenta 144 mil, diz assim, ó, eles não têm mentira na sua boca. Porque vai acontecer um sistema de coisas tal que a gente vai ser praticamente forçado a mentir. Igual a Pedro. Ah, eu vi que você também faz parte dos seguidores dele. Pedro, eu não. Eu? Você já reparou que a Bíblia fala que Pedro falou palavras imprecatórias, falou palavras, ou seja, em outras palavras, Pedro até xingou. Mas Pedro não fazia isso. Ou seja, com certeza naquele momento Pedro falou assim, gente, eu xinguei. Mas Pedro não era de xingar. Só que naquele momento foi revelado a Pedro ali coisas que ele nem imaginava. Veja que ele falou para Jesus assim, ó, Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou lhe negar. Ele estava sendo sincero no que ele falou. Só que Pedro não enxergava quem ele era de verdade, porque ele estava olhando a lei de forma civil. Só que Jesus falou assim, ó, Pedro, em verdade eu vou lhe dizer, antes que o galo cante, você vai me negar. Só que ele poderia ter ouvido isso e disse, Senhor, eu vou lhe negar, ou Senhor, me perdoe, eu pensava que... Mas ele ouviu Jesus dizer que ele ia negar, mas ele simplesmente não recebeu a mensagem. Ele simplesmente falou assim, ó, não, eu não vou fazer isso não. Da mesma forma, queridos, a gente vai passar pela mesma experiência de Pedro. A gente tem que passar a experiência de Pedro hoje, entre aspas. Por quê? Porque da mesma forma que ele disse para Pedro, Pedro, você vai me negar. Se Pedro tivesse ouvido e dissesse assim, ô Senhor, me perdoe, eu não sabia que eu era tão miserável, Pedro não negaria. Aí da mesma forma, Jesus olha pra gente na igreja de Laodiceia e fala assim, ó, você é miserável, pobre, cego e nu, você não sabe nem quanto miserável você é muito mal, você precisa ser transformado agora. Aí eu posso olhar para isso e dizer assim, não, Senhor, quando vier o decreto eu vou estar pronto, eu estou me preparando, eu estou fazendo direitinho minhas coisas, estou estudando, estou me preparando, estou... Ou eu posso dizer assim, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, me transforma, Senhor, essa natureza vil, essa natureza corrupta, porque senão, se eu continuar olhando para mim, segundo César me olha, quando chegar o verdadeiro, a enchente do Jordão, né, que a Bíblia fala, quando chegar a enchente do Jordão, eu vou ser levado junto com a enchente. Né? Então, olha só como esse assunto, queridos, a gente finalizou, mas olha como esse assunto é de extrema importância para nós. E a gente entender a jurisdição do reino de Deus e a jurisdição do reino de César. Porque vai chegar um momento que os dois reinos vão estar em contraste. César vai querer tomar o lugar de Deus, assim como Lúcifer no céu. César vai querer tomar o lugar, e vai tomar. A Bíblia fala isso. Eles vão tomar o lugar de Deus aqui na Terra, a lei de Deus vai ser anulada, e eles vão obrigar o globo inteiro a guardar a lei. E vai ser muito pior para nós nos últimos dias, por quê? Porque naquela época dos discípulos, Jesus falou, ó, se perseguirem você em Samaria, vão para a Judéia, se perseguirem em Judéia, vá para outro lugar. Então eles poderiam ir de cidade em cidade. Só que nos últimos dias é o globo inteiro contra um grupo de pessoas. E a gente quer fazer parte desse pequeno remanescente. Mas a questão não é se a gente quer ou não, porque querer todo mundo quer. Se você perguntar para uma pessoa, você quer ir para o céu? Todos querem ir para o céu. Mas existe um preço a ser pago. E qual é o preço? A morte. A morte de quem? Do nosso eu. É isso que Jesus falou pro jovem. Querido, você olha para a lei, realmente, você é uma pessoa civil. Mas não estou te chamando para ser uma pessoa civil. Eu estou te chamando para ser uma pessoa moral. Você quer ser moral? Você quer realmente guardar a lei como Deus quer que você guarde? Vai e venda tudo que você tem aos pobres. Ou seja, ele diz assim, ó,
existe egoísmo no seu coração tem que ser purificado, o problema está no seu coração. A mesma coisa ele fala para a gente hoje. Então que Cristo nos abençoe para realmente a gente conseguir, pela graça de Deus, ter nossos olhos abertos, né? Permitir que o Espírito Santo abra nossos olhos, para que, de fato, a gente enxergue a lei como ela realmente é, para que a gente tenha aquela mesma experiência de Paulo, né? Que Paulo fala assim, ó, até que a lei entrou e eu morri. Ou seja, ele olhava para a lei de um aspecto externo e ele estava tranquilo. Quando ele entendeu a lei de verdade, aí ele falou, então ela entrou e eu morri. A lei matou ele, né? Ou seja, aí que ele viu quem ele era de verdade e ele ficou, aí diz, ele morreu, porque é um sentimento de tão extrema necessidade que é como se fosse a morte, de fato. Né? A lei matou ele. Ele achava que vivia, mas na verdade ele estava morto. E aí foi quando ele encontrou Cristo verdadeiramente na lei, que ele fala que a lei passou de ser uma lei de morte para uma lei de vida. E somente esses que passam por essa experiência, que quando chegar lá no futuro, vão conseguir suportar a crise. Né? Por quê? Porque como eles já estão mortos para a lei, eles agora vivem para Deus, é Deus vivendo neles. Então, eles vão passar por experiências que os seres humanos nunca viram, mas Cristo já tinha passado por isso antes. Então, como Cristo está ali dentro deles, Cristo vai suportar a aflição. Assim como foi os jovens hebreus, né? Então, que Deus nos abençoe realmente a gente, hoje, né, viver a lei de Deus, o reino de Deus, dentro do reino de César. Porque todos nós estamos no reino de César. Mas que o reino de Deus seja manifestado em nossa vida também, né? Para que, ao chegar o tempo de angústia, né, que vai ser como nunca houve, a gente possa manifestar os princípios do reino. Porque vai ser esses princípios que vão estar em jogo no final, né? E que vai haver sim um povo que vai ser fiel a esse reino, que vai entender isso e vai viver o reino de Deus na terra. E eu creio que em nome de Jesus Cristo nós faremos parte disso, né? Que assim seja em nossa vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, para a gente passar para o momento final da gente aqui. Eu vou finalizar a gravação. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, muito obrigado por nós estudarmos, ó Deus. Mas esse estudo, sim, tão importante, Pai, tão importante para nós. Pedimos que o Espírito Santo, Deus, coloque em nosso coração cada vez mais esse entendimento. E que o Senhor nos dê verdadeira pureza de coração, verdadeira transformação em nosso coração, em nosso caráter, para que, de fato, Senhor, a gente viva os princípios do reino do céu aqui na terra. E que a sua vontade seja feita como é no céu, assim também assim na terra, em nossos corações. Que possamos viver, Pai, à altura da tua lei, e não mais debaixo dela. Tudo isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus.